galera, aqui quem fala é Danilo Rodrigues e venho falar de um assunto muito abordado, que é a questão do circuito funcional, de como ele foi desenvolvido e qual a sua praticidade para as pessoas que querem ter resultados como o objetivo de emagrecimento, ganho de massa muscular e assim sucessivamente. Algumas pessoas ainda têm dúvidas em relação a isso, mas antes de tudo, aproveita e já vai dando lá o seu like, compartilhando para as pessoas que você conhece, para que possa nos ajudar no nosso canal e ter um bom desenvolvimento. E voltando ao assunto abordado, o circuito funcional foi acrescentado no ano de 1953, quando houve um grande inverno inglês e esses atletas não tinham um local específico para poder treinar. Então assim foi feito da seguinte forma: pegaram vários tipos de exercícios, tanto de exercício de força, exercício de explosão, exercício de agilidade e assim sucessivamente, valências do qual poderiam ser aplicados naquele determinado momento, naquele determinado ato, do qual pessoas tinham que treinar, e dessa forma fizeram desse jeito para que pudessem ter um melhor desempenho. E assim causou-se um grande impacto na questão do treinamento físico e acabou se espalhando para todos os âmbitos, do qual se tornou popular e essas pessoas comitantemente vêm fazendo sempre essa prática. Então, qual a importância dessa questão do circuito funcional? O circuito funcional, para pessoas que ainda não sabem, é essa questão de você poder ter um trabalho mais dinâmico, um trabalho que você possa exercer vários tipos de aplicabilidade de treinos, que às vezes a pessoa não tem um tempo determinado. E aí, de um certo ponto, às vezes você tem que fazer um trabalho só aeróbico em um determinado dia, ou então no outro dia tem que fazer só um trabalho de força. Então, houve esse conjunto de estratégias de treino, do qual pode-se haver cada vez mais um desempenho melhor. Assim, a gente poderia comparar um pouquinho com o cross-training, do qual é um treinamento mais intenso, que acaba resultando um pouco nessa questão do treinamento funcional, do circuito funcional, do qual estou especificando. Então, quando você consegue associar vários tipos de treinamento, esse treinamento fica mais flexível na questão de tempo. Algumas pessoas não têm tempo suficiente para estar o tempo todo na academia, passando dias e dias fazendo treinos diferenciados, e com um só treinamento, que é o circuito, você consegue ter esse mecanismo de poder trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, uma questão mais dinâmica de treinabilidade. Então assim, o treinamento ele tem vários aspectos. Por exemplo, para pessoas que querem perder peso, é um ótimo tipo de exercício, do qual você acaba trabalhando muito a questão aeróbica, pelo fato de às vezes há uma combinação de exercícios, e isso faz com que você que queira perder peso, queira ter um menor percentual de gordura, isso pode ajudar bastante nessa questão. Então, o desenvolvimento do treinamento aeróbico está muito incluído dentro do circuito funcional. Então, para vocês mulheres que têm essa aptidão, querem emagrecer, pode fazer o circuito funcional. Mas isso é assim, deve depender também muito do profissional que está ali trabalhando naquele momento, porque deve ter a questão da periodização do treinamento. Não é simplesmente jogar os exercícios, como eu vejo muito nas academias, em outros ambientes, como parques também, e assim sucessivamente, que acaba sujeitando a treinos que às vezes se tornam corriqueiros e não tem uma certa metodologia. Às vezes você vê ali as pessoas fazendo, saltando e do nada fazendo uma corridinha na escada, mas será que tem um certo sentido? Tem uma combinação ali de exercícios que vai ter um resultado lá na frente? Então assim, deve ter a questão da periodização que deve estar aplicada dentro desse treino, e não simplesmente jogar exercício de qualquer jeito. Até a gente podia estar se comparando também com a própria musculação, que às vezes o aluno só vai lá, faz um treino, mas não tem uma aplicabilidade
do própria priorização, né? Que é a questão da força, a questão da hipertrofia em si. Então deve-se ter essa combinação, que é um fator muito associado também dentro do circuito funcional, do qual deve se respaldar sempre, né? A questão do implemento de cargas, a questão da sobrecarga, né? Fazem com que o aluno ele sempre tenha um desenvolvimento sempre maior de um período após período, e não simplesmente estar sempre fazendo aquele mesmo trabalho, aquele mesmo exercício, e não modificando as estruturas, não dando uma sobrecarga, um princípio de choque também dentro do próprio treinamento, para que ele possa desempenhar, possa ter um ganho associável à questão da treinabilidade, e não simplesmente chegar e fazer o exercício pelo exercício, de qualquer forma ou de qualquer maneira, porque esse é o fator principal do circuito funcional, saber trabalhar. Também pessoas que querem também percentual de massa muscular, ela também tem um bom desempenho, você sabendo combinar exercícios do mesmo grupamento muscular. Então isso deve ser, do qual deve se respaldar sempre, né? A questão do implemento de cargas, a questão da sobrecarga, né? Fazem com que o aluno ele sempre tenha um desenvolvimento sempre maior de um período após período, e não simplesmente estar sempre fazendo aquele mesmo trabalho, aquele mesmo exercício, e não modificando as estruturas, não dando uma sobrecarga, um princípio de choque também dentro do próprio treinamento, para que ele possa desempenhar, possa ter um ganho associável à questão da treinabilidade, e não simplesmente chegar e fazer o exercício pelo exercício, de qualquer forma ou de qualquer maneira, porque esse é o fator principal do circuito funcional, saber trabalhar. Também pessoas que querem também percentual de massa muscular, ela também tem um bom desempenho, você sabendo combinar exercícios do mesmo grupamento muscular. Então isso deve ser fator importante para o profissional que está ali aderindo a esse programa, saber implementar e associar determinados grupos musculares, determinadas valências físicas, do qual acabei citando, como agilidade, potência, força, flexibilidade e assim sucessivamente. Então, é um dos requisitos que você deve saber na hora de fazer um programa de treinamento, na hora do qual você está participando do programa de treinamento, e assim do qual sempre estarei passando aqui para vocês. O novo complexo educacional está ficando lindo! As obras do Centro Interprofissional de Atendimento Educacional e do Ginásio de Esporte Périx Valadares foram concluídas, e eu tô aqui para te mostrar como é que ficou. Vem comigo! Quem passa no cruzamento das avenidas Visconde do Rio Branco e Professor Geminiano Costa logo vê as cores branco e azul que dão vida ao equipamento construído no antigo Feira Tênis Clube, um lugar que marcou a história dos feirenses e agora vai transformar muitas vidas através da inclusão. Esses equipamentos são ligados à Secretaria de Educação e oferecem melhores condições de estudo para alunos que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Estamos aqui em Feira, inaugurando um novo momento significativo para a nossa sociedade, com a implantação de um grandioso complexo educacional, reunindo aqui um centro integrado de referência em educação inclusiva, inovador, um diferencial em nossa cidade, que será referência para todo o Brasil. Aqui nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com diversos alunos das nossas escolas, tendo a oportunidade desenvolver atividades para deficiente visual, auditivo, para o autista, para alunos que têm e apresentam dificuldades de aprendizagem e em várias áreas. Estaremos reunindo profissionais qualificados, competentes e desenvolvendo uma ação integrada com a comunidade, atendendo toda a rede que ultrapassa cerca de 15% de alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, portanto, alguma deficiência. Aqui no Complexo Educacional a acessibilidade é garantida, tanto na área externa com rampas, piso tátil e banheiros adaptados, como também nos espaços implantados com salas para estudantes com deficiência visual, produção em braille, acompanhamento aos estudantes com surdez e muito, muito mais. Confira mais informações sobre o novo Complexo Educacional no site da Prefeitura. É da gente!
de feira, é o governo da gente. Maior centro educacional do interior da Bahia, mais uma grande obra da Prefeitura de Feira. A primeira etapa foi entregue, incluindo o Centro Integrado de Referência em Educação Inclusiva, uma escola especial para crianças especiais. No centro educacional, a Prefeitura também entregou o ginásio, agora totalmente adaptado para os nossos paratletas. Inclusão, quando tem obra grande assim em Feira, é trabalho da Prefeitura. É o governo da gente.
Good.